Você sabia que o diabetes é uma das principais causas de infarto, cegueira, amputações e insuficiência renal no mundo? E que, com o tratamento certo, é possível evitar todas essas complicações e levar uma vida saudável e produtiva. No vídeo de hoje, vou te explicar como funciona o tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2, quais são os cuidados diários, como os medicamentos atuam e por que controlar o diabetes é uma decisão que salva vidas. O que é o diabetes e como é diagnosticado? Como falamos em um vídeo anterior, diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usá-la de forma adequada. A insulina é o hormônio que ajuda a glicose a entrar dentro das células, onde será usada como fonte de energia. Quando isso não acontece, o açúcar vai se acumulando no sangue e, com o tempo, isso pode danificar órgãos e vasos sanguíneos. O diagnóstico é feito por exames simples, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, que é um exame que mostra qual foi a média da glicose no sangue nos últimos 3 meses. Então, é muito importante diagnosticar e tratar o diabetes o mais cedo possível. É preciso tentar identificar e, a partir disso, manter a glicemia bem controlada, porque evitar complicações graves é o resultado de se controlar bem a glicemia. Nós entendemos como complicações graves algumas como o infarto do miocárdio, o AVC, a insuficiência renal, a cegueira causada pela retinopatia diabética, o pé diabético, que às vezes leva até amputação, o dano aos nervos periféricos, que é a chamada polineuropatia diabética. Estudos mostram que reduzir a hemoglobina glicada em 1% já diminui em 21% o risco de qualquer complicação relacionada ao diabetes, em 14% o risco de infarto, em 37% o risco de complicações nos olhos, rins e nervos. O tratamento não medicamentoso é sempre o primeiro passo. Antes mesmo dos remédios, o controle do diabetes começa com mudança de hábitos, alimentação saudável. Reduzam o consumo de carboidratos simples, como arroz branco, pães, massas, batatas, milho. Evite doces, refrigerantes, sucos industrializados, chás adoçados, bebidas esportivas. Tenha muito cuidado com a ingestão de álcool, que pode causar hipoglicemia e descompensações do diabetes. Mantenha horários regulares para refeições e lanches. Outra atitude que é essencial é manter atividade física diária. Exercícios aeróbicos e de resistências ajudam a baixar a glicose e melhorar a ação da insulina. A prática regular pode até reverter o diabetes tipo 2 e, em alguns pacientes, levar à perda de peso significativa. Com isso, entrar num ciclo virtuoso de controle dessa doença. Reduzir de 5 a 10% do peso, só para exemplificar, já traz grande impacto no controle glicêmico e, em alguns casos, resolve o problema do diabetes inicial. Monitoramento da glicose. Em muitos casos, o paciente precisa medir a glicemia diariamente com um glicosímetro ou os sensores contínuos que existem atualmente no mercado. Anotar os resultados no formato de um diário ajuda o seu médico a ajustar a dose de medicamentos, identificar padrões de hipoglicemia ou hiperglicemia e, com isso, prevenir as complicações. Alguns pacientes, o tratamento medicamentoso vai ser fundamental e ele
depende inicialmente do tipo de diabetes. No diabetes tipo 1, a insulina é necessária desde o diagnóstico, pois o pâncreas nesses pacientes não produz esse hormônio. Existem hoje no mercado insulinas de ação rápida, insulinas lentas, insulinas mistas, e que são ajustadas conforme refeições e horários. Já no futuro próximo, vamos ter acesso a insulinas de uso semanal. Hoje, o mercado já disponibiliza bombas de insulina que são modernidades que ajudam a controlar de forma mais intensiva o diabetes do tipo 1, o diabetes insulino dependente. E no diabetes tipo 2, esse pode ser tratado com hipoglicemiantes orais no início, muitas vezes durante toda a evolução da doença. Quando o controle é insuficiente, usamos injeções de insulina ou medicamentos injetáveis, como os agonistas do GLP-1, a conhecida Ozempic, que é a semaglutida, e a liraglutida. Atualmente, existem diversas classes de medicamentos que atuam por diferentes mecanismos. Pode ser por estimular a produção da insulina, aumentar a sensibilidade à insulina, isso é, fazer com que a glicose entre com mais facilidade dentro da célula, reduzindo a absorção da glicose no intestino e até eliminando a glicose pela urina. Esses medicamentos podem ser combinados em alguns casos para um melhor resultado, com menos efeitos colaterais. Como conseguimos proteger o sistema cardiovascular nos pacientes com diabetes? Essa pergunta é pertinente porque o paciente diabético tem um risco de 2 a 4 vezes maior de sofrer infarto ou AVC. Por isso, nesses pacientes, na maioria das vezes, nós temos que associar estatina para controlar o colesterol, nós temos que dar o ácido acetilsalicílico em casos selecionados e também, na maior parte deles, um medicamento da classe dos IECAs ou BRAS para proteger os rins e controlar a pressão arterial. Quais são os efeitos colaterais e cuidados que nós temos que ter quando tratando o diabetes? A principal complicação do tratamento é a hipoglicemia, que pode acontecer principalmente quando se usa insulina e sulfonilureias, que é uma classe dos antidiabéticos. Em pacientes idosos, esse risco é maior e deve ser monitorado com mais atenção, porque as complicações nesse grupo também são mais graves, como, por exemplo, queda, como, por exemplo, diminuição do nível de consciência. Outros efeitos possíveis são distúrbios gastrointestinais, infecções urinárias, naqueles medicamentos que controlam o diabetes através da eliminação de glicose pela urina, principalmente nas mulheres, favorecem a ocorrência, além das infecções, de candidíase genital. Reações alérgicas ou autoimunes, que são complicações mais raras. O sucesso do tratamento do diabetes depende de 3 pilares principais: mudança de hábito, fundamental, uso correto de medicamentos e acompanhamento médico regular. Ignorar o tratamento é abrir a porta para complicações graves e irreversíveis. Mas seguir as orientações pode mudar o rumo da sua saúde e até reverter o diabetes do tipo 2 em muitos casos. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa e inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre saúde, alimentação, doenças crônicas e prevenção. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Cuidar da saúde começa com boas escolhas e aqui você pode encontrar informações de qualidade.